Estou muito feliz em anunciar meu novo álbum, Happy Together, agora que minha orquestra e eu finalmente conseguimos nos reunir novamente. Outra onda de tristeza atingiu Hollywood com a notícia devastadora divulgada pelo filho de André Rieu sobre o amado maestro. Por mais de 50 anos, André, conhecido como o Rei das Valsas, encantou o público ao redor do mundo com sua música inesquecível e seu charme. Mas, após uma série de shows cancelados, os fãs começaram a se preocupar. Rumores sobre sua saúde se espalharam rapidamente, embora nada tenha sido confirmado até agora. Seu filho, visivelmente abalado, finalmente quebrou o silêncio e confirmou o pior. Que grave problema de saúde André Rieu está enfrentando? Poderia isso marcar o fim de uma era lendária na música clássica? Acompanhe-nos enquanto desvendamos os detalhes emocionantes por trás do trágico diagnóstico de André Rieu e a despedida comovente de seu filho. Uma batalha familiar retorna. Por décadas, André Rieu encantou o público mundial com suas grandiosas performances e sua paixão contagiante pela música. Como o coração e a alma da orquestra Johann Strauss, seus concertos são verdadeiramente mágicos, atraindo fãs de todas as gerações. No entanto, por trás das performances incríveis, o violinista holandês também enfrentou alguns problemas de saúde sérios, que quase interromperam sua carreira. Em 2010, Rieu supostamente nunca havia tirado um único dia de folga por motivo de doença. Ele até afirmava não sofrer de jet lag, um feito notável para alguém que viaja constantemente entre continentes. Mas isso mudou em uma noite durante um feriado na Bélgica. Dizem que Rieu acordou abruptamente às 3h da manhã. Por uma sensação avassaladora de tontura. Ele descreveu que o quarto parecia girar incontrolavelmente. A princípio, não entendeu o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, relatou sentir-se completamente exausto. Nos dias que antecederam aquele momento, Rieu havia lotado sua agenda de trabalho e estresse. Ele havia se apressado para concluir a produção de um DVD, começado aulas intensivas de espanhol, para se preparar para os próximos shows no México e suportado um calor extremo. Tudo em questão de dias. Refletindo sobre esse período, ele teria admitido que só funcionava em 2 modos, a todo vapor ou completamente parado. Embora acreditasse que a felicidade e a força mental o protegeriam da doença, o incidente o fez repensar. Os médicos diagnosticaram-lhe posteriormente uma infecção no nervo vestibular, uma condição que afeta o ouvido interno e desequilibra o sistema de equilíbrio do corpo. A condição, que pode ser desencadeada até mesmo por um resfriado comum, fazia com que ele sentisse náuseas e tonturas sempre que tentava ficar de pé. Apesar de inicialmente minimizar a gravidade da situação, Rieu acabou sendo obrigado a cancelar turnês inteiras na Austrália e no Reino Unido. A ideia de ficar 6 meses afastado era inimaginável para ele, não só pela paixão que sentia por se apresentar, mas também pela responsabilidade financeira que tinha com sua grande equipe. Ele precisou fazer uma tomografia cerebral para descartar problemas mais sérios, como um tumor no cérebro. Felizmente, nada mais foi encontrado. Ainda determinado a se recuperar, Rieu buscou diversos tratamentos e até recebeu sugestões de fãs online. Um fã na Austrália chegou a enviar uma carta recomendando exercícios específicos de equilíbrio que Rieu praticou religiosamente. Esses exercícios incluíam caminhar em forma de 8, movimentos oculares e ficar em pé sobre uma perna só com os olhos fechados. Segundo Rieu, os exercícios fizeram maravilhas e após 3 meses, ele se sentia saudável novamente. Sua jornada de recuperação também o levou a uma grande mudança de estilo de vida. Ele dedicou um tempo para avaliar seus compromissos e descobriu que muitas de suas tarefas fora da música, como trabalho administrativo, inaugurações de empresas e palestras acadêmicas, o estavam esgotando. Segundo relatos, ele escreveu 2 listas, uma com coisas que amava e outra com coisas que detestava. Como era de se esperar, a primeira lista era curta e centrada em música. A segunda era bem mais longa, e nele, ele decidiu eliminar esses fatores de estresse. Desde então, ele afirma ter organizado sua vida em torno da alegria, da paixão e do bem-estar. Especialistas apontam que a neurite vestibular geralmente se resolve em algumas semanas, embora uma pequena porcentagem dos casos possa recidivar. Rieu entendia esse risco e reconhecia que o estresse poderia desencadear uma recorrência. Como resultado, ele fez da sua missão trabalhar apenas com o que ama
e proteger a sua saúde dali em diante. Agora, anos depois, notícias preocupantes ressurgiram. Seu filho revelou recentemente que Ryu está novamente enfrentando um sério problema de saúde, alarmando os fãs e reacendendo memórias dolorosas do seu sofrimento passado. Poderia ser outra recaída ou algo ainda mais grave? Contra o que exatamente André Ryu está lutando agora? O pior medo se concretizando. Tudo havia sido perfeitamente planejado. André Ryu e sua orquestra haviam retornado ao México após 6 longos anos, e os fãs estavam em êxtase. A empolgação era real. Os ingressos para os shows esgotaram, e as 2 primeiras apresentações na Cidade do México foram um sucesso. Mas, menos de 24 horas após o segundo show, o pior aconteceu. André adoeceu repentinamente. O que muitos mais temiam se confirmou rapidamente. Ele havia contraído uma forte gripe, acompanhada de febre alta e exaustão total. A turnê não pôde continuar. O restante dos shows teve que ser cancelado. Seu filho, Pierre Ryu, contou mais tarde a história completa. Ele disse que o longo voo, o fuso horário e a altitude elevada da Cidade do México dificultaram as coisas desde o início. André teve apenas um dia para descansar antes de seu primeiro show, e isso não foi suficiente. A combinação de todos os fatores o afetou muito, e seu corpo não aguentou. O que começou como um desconforto rapidamente se transformou em algo muito pior. Pierre admitiu que não foi uma decisão fácil, mas quando André ficou gravemente doente, não havia outra opção. A equipe teve que agir rápido e trazê-lo de volta para casa. Para os fãs, a notícia foi devastadora. Muitos esperavam por esse momento há anos, e os shows haviam sido preparados nos mínimos detalhes. Mas não foi só o público que sentiu a perda. Toda a equipe ficou arrasada. Pierre disse que todos estavam decepcionados, mas a saúde tinha que vir em primeiro lugar. O medo de que algo desse errado sempre existiu, mas agora se tornou real. André ficou muito doente por alguns dias, mal conseguindo fazer qualquer coisa. Foi um período preocupante. Com o tempo, ele começou a se sentir melhor, mas levou quase uma semana para voltar ao normal. Sim, acho que é possível se divertir também com música clássica. Sempre penso, porque é um cara como Mozart. Mesmo assim, o susto foi suficiente para mudar a forma como a equipe encarava as turnês de longa distância. Pierre explicou que se algum dia voltarem ao México, não será antes de 2025. Precisarão de mais tempo para descansar, um planejamento mais cuidadoso e menos riscos. O que tornou esse incidente ainda mais grave foi a idade de André. Aos 74 anos, voos longos e escalas rápidas são mais difíceis do que nunca. Pierre foi sincero. Viajar para o outro lado do mundo simplesmente não é mais a mesma coisa. Viagens para lugares distantes, como a Austrália, agora parecem quase impossíveis. Ele brincou dizendo que as pessoas costumam comparar André a artistas ou atletas mais jovens, mas ressaltou que seu pai não tem mais 30 anos. O corpo tem limites e ignorá-los pode levar a algo pior. Nos bastidores, após seu segundo show, André estava de bom humor, sorrindo e aproveitando o momento. Mas mesmo assim, ele havia comentado baixinho com a esposa que não tinha certeza se conseguiria fazer esse tipo de turnê novamente. Seu corpo vinha enviando sinais. E dessa vez o sinal era mais forte do que nunca. O pior havia se confirmado. Insistir não era mais uma opção. Se quisesse continuar tocando música, precisava começar a ouvir, descansar quando necessário e diminuir o ritmo. Mesmo enquanto Ryu lutava contra seus próprios limites, o cansaço também se refletia em sua equipe. Será que a altitude elevada e as condições difíceis estavam desgastando a todos? Um desgaste geral. Ryu não foi o único afetado. Apresentar-se a uma altitude superior a 2.000 metros foi difícil para todos. Há simplesmente menos oxigênio, e isso cobra seu preço. Dona Alberti, uma das vocalistas principais que viaja com Ryu desde janeiro, disse que sentiu isso durante os ensaios. Seu rosto ficou vermelho e sangramentos nasais se tornaram comuns entre a equipe. Ela riu disso, mas admitiu que foi difícil. Durante sua música, I Will Survive, Eu Sobreviverei, ela teve que parar e beber água para conseguir terminar a apresentação. Pierre Ryu, filho de André, explicou o quanto se orgulhava do pai, que soube a hora de parar. Cancelar os shows foi uma decisão difícil, mas insistir e desmaiar no palco teria sido muito pior. André não foi o único afetado pela decisão. Cerca de 40.000 fãs ficaram decepcionados e uma equipe de 125 pessoas teve que voltar para casa mais cedo. A mudança repentina causou caos.
reembolsos, voos cancelados e perda de vendas de produtos. Pior ainda, a banda nem sequer tinha seguro para esse tipo de situação. Emma, outra artista, revelou que passou de cantar para 10.000 fãs a ouvir que a turnê havia terminado no dia seguinte. Mesmo caminhando pela rua, os fãs ainda pediam fotos, sem saber que aquela poderia ser a última chance de ver Ryu se apresentar no México. A energia no local do show foi incrível. A área externa se transformou em um mercado repleto de produtos não oficiais do Ryu, de canecas e ursinhos de pelúcia a camisetas. Ryu riu da situação na hora. Durante o concerto, a multidão cantava o seu nome. Eu vivenciava isso todas as noites. E as pessoas me escreviam. Levei 2 semanas para me recuperar depois do seu concerto. E mesmo quando ele pedia para irem embora durante os bis, eles gritavam não até que ele tocasse novamente. Não havia nenhum sinal do que estava por vir. Mas no fim, tudo parou de repente. De volta a Mustre, descansando, André estava focado na recuperação. Pierre disse que tinha esperança para o próximo concerto em Liverpool, mas o México talvez tenha visto a última apresentação de Ryu. Suas palavras anteriores, "só quero me manter saudável para poder continuar fazendo isso", de repente soaram como um aviso silencioso do que estava por vir. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que sua equipe seria afetada pelo estresse da agenda rigorosa de André. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Uma perda devastadora. André Rieu já havia admitido que o estresse poderia afetar perigosamente sua saúde. Tendo lutado contra uma grave infecção no ouvido interno no passado, causada por excesso de trabalho, ele prometeu se concentrar apenas no que amava, a música. Por um tempo ele pareceu estar cumprindo essa promessa. Mas eventos recentes despertaram novos temores e trouxeram à tona comparações com um susto passado que abalou seus fãs. Em 2016, os fãs ficaram profundamente preocupados quando Ryu cancelou repentinamente várias datas de sua turnê. A notícia gerou muita especulação, com muitos presumindo que o amado violinista estivesse gravemente doente novamente. Dado seu histórico de problemas de saúde, não parecia impossível. Rumores sobre uma nova recaída se espalharam rapidamente, mas foi confirmado posteriormente que os cancelamentos não se deviam à saúde de Ryu. Na verdade, um dos membros de sua orquestra de confiança havia falecido. O peso emocional dessa perda foi insuportável, e Ryu precisava de tempo para o luto. Mesmo assim, os boatos falsos já haviam se espalhado. Agora, quase uma década após seu próprio problema de saúde, e anos depois daquele incidente de 2016, algo semelhante aconteceu novamente. Hoje cedo foi anunciado que o show esgotado de Ryu na Motorpoint Arena, em Nottingham, Reino Unido, foi adiado. Estou muito honrado. Sabe, a música tem um poder curativo. O motivo é que um membro da orquestra, Johann Strauss, sofreu um ataque cardíaco naquela manhã. De acordo com um comunicado divulgado por sua produtora, Ryu ficou devastado com a emergência e profundamente triste por ter que cancelar o show. O músico, que passou mal, permanece em estado crítico no hospital, e os fãs foram solicitados a ter paciência e compreensão durante este momento difícil. Uma nova data para o show será anunciada assim que a situação estiver mais estável. Embora o cancelamento não tenha sido devido à saúde pessoal de Ryu, muitos fãs logo se preocuparam. Dado o seu histórico, alguns começaram a especular se a pressão e o peso emocional de um evento tão chocante poderiam desencadear outro problema de saúde para o maestro mundialmente renomado. Afinal, a orquestra Johann Strauss não é apenas um grupo de músicos para Ryu, é a sua família na estrada. Este momento é especialmente perturbador para os fãs de longa data que se lembram de como a preocupação rapidamente se transformou em pânico durante a turnê de 2016. Após uma série de problemas de saúde, André chegou a uma decisão que surge de uma profunda reflexão. Que decisão ele tomou? André Rieu diminuiu o ritmo. Depois de realizar apenas 2 shows no México, André teve que cancelar o restante de sua agenda e voltar para casa, em Mestre, devido a uma doença repentina. Foi uma decisão importante que o fez perceber que talvez precisasse diminuir o ritmo, mesmo não estando pronto para isso. Ele admitiu que ainda desejava poder se apresentar em ritmo acelerado até o fim da vida, mas desta vez, tudo se tornou demais. Ele retornou para casa, onde mora com a esposa, Marjorie, e logo ficou claro que tentar compensar os shows cancelados não era uma opção. Ryu não gosta de falar sobre essas coisas pessoalmente. Essa tarefa geralmente cabe ao filho e porta-voz, Pierre. Segundo Pierre,
Diversos fatores contribuíram para o estado de saúde do pai, incluindo o fato de o Auditório Nacional, onde Hill se apresentou, estar a cerca de 2,5 quilômetros acima do nível do mar, o que afetou seu organismo. Além disso, Hill pegou uma gripe forte, o que tornou tudo mais difícil. E quando jogamos México contra México, mas seu amigo, você deve pensar, mesmo que Hill sempre tenha cuidado bem da saúde com exercícios regulares, tênis, corrida e alimentação saudável, ele ainda precisa encarar a realidade da idade. Ele se orgulha da sua resistência, mas desta vez, ele se viu incapaz de continuar. Suas pernas tremiam e ele temia desmaiar durante os shows. Esse medo o levou a cancelar a turnê, uma atitude rara para ele. Pierre contou que André já havia se apresentado doente várias vezes, até mesmo com febre, mas desta vez foi diferente. Foi simplesmente demais. Embora Hill já esteja totalmente recuperado, a doença forçou o cancelamento de 4 shows, deixando dezenas de milhares de fãs decepcionados. Quem comprou ingressos receberá o reembolso, mas não há novas datas previstas. Hill teria dito à sua equipe que não queria se submeter a esse tipo de sofrimento novamente. Viajar para lugares distantes, como México ou Austrália, não é mais garantido. Os voos longos e as mudanças de fuso horário são exaustivos. Embora os shows no Chile, Argentina e Colômbia ainda estejam planejados para o final do ano, sua equipe agora está pensando com mais cuidado sobre quais viagens valem o risco. De agora em diante, eles vão planejar um ano de cada vez. Mesmo que evitem turnês de longa distância, os fãs de lugares distantes ainda são bem-vindos em Maastricht, onde Hill realiza seus famosos shows de verão na Praça Freythof. Segundo muitos, esses shows têm a melhor atmosfera de todos os que ele faz. Ele admitiu que é difícil imaginar desistir de se apresentar pelo mundo. Sua paixão pela música é simplesmente muito forte. Durante sua doença, ele percebeu o quanto precisava do seu trabalho. Não poder se apresentar o deixava inquieto. Ele disse que ficar em casa o fazia se sentir ainda mais perturbado. Para proteger sua saúde, Hill e sua equipe decidiram reduzir as atividades não essenciais. Menos entrevistas, apresentações e eventos para a imprensa. Ele explicou que, quando sua agenda fica muito cheia, um de seus órgãos do equilíbrio começa a apresentar problemas. Isso faz o quarto girar e o impede de subir ao palco. É algo com que ele lida há 20 anos e que não desapareceu. Mesmo assim, sendo mais cuidadoso com seu tempo e energia, André Rieu espera continuar fazendo o que ama pelo maior tempo possível, talvez um pouco mais devagar do que antes, e se concentrando nas coisas que importam. Quais são as coisas que André preza muito? Ah, não só em mim. Bem, sim. Quer dizer, você está aqui para perguntar, sabe? Mas as coisas que importam. Em entrevista concedida em seu castelo em Maastricht, André Rieu teria declarado que ainda tinha muito a viver para passar seus dias simplesmente navegando em um navio de cruzeiro. Em conversa com o jornal Standard, Rieu revelou que ele e sua família faziam uma modesta viagem de 3 dias a Roma todos os anos. Mas além disso, sua agenda era inteiramente dedicada à música. Ele nunca tirou uma folga prolongada nem se aposentou. Não é apenas uma orquestra, é a minha orquestra e eu a construí. É o trabalho da minha vida, sabe? E isso não ia mudar. A entrevista prosseguiu mencionando que Rieu comentou, em tom de brincadeira, que estava apenas na metade da vida, dado seu ambicioso plano de viver até os 140 anos. Apesar da idade, sua mente fervilhava de ideias para futuras turnês, com sugestões de como superar a atual já se formando. No entanto, a constatação de que precisava ir com calma já o atingiu em cheio. Apesar do entusiasmo, André confessou ter dificuldades para dormir após os shows, o que era realmente perigoso para a sua saúde. Foram compartilhadas lembranças dos momentos difíceis durante o confinamento, que ele descreveu como uma verdadeira tortura. Em busca de consolo durante aquelas noites inquietas, ele teria começado a cozinhar, um de seus hobbies, além de se apresentar. É uma grande honra estar aqui neste que considero o salão mais bonito do mundo, disse ele. Confessou que encontrou conforto assistindo a tutoriais de culinária em seu iPhone e que seu novo hobby rapidamente se tornou um passatempo favorito, com suas criações culinárias aparecendo frequentemente nas redes sociais e até mesmo lhe rendendo uma participação especial na versão holandesa do The Great British Bake Off, conhecida como Hill Holland Baked. Embora alguns tivessem especulado, em tom de brincadeira, que ele poderia considerar uma carreira na confeitaria, Rieu teria rejeitado veementemente tais ideias, enfatizando que seu coração pertencia à música. Segundo seu porta-voz, ele afirmou que, embora gostasse de cozinhar,
Nada poderia substituir sua paixão por fazer música. Por fim, foi relatado que esse amor inabalável pela performance o impulsionou a continuar entretendo o público e evoluindo como artista. Independentemente dos desafios que ele enfrentou ou possa vir a enfrentar, eu só toco a música que toca meu coração. Qual é o estado de saúde atual de André Rieu? Será este o fim das apresentações na Austrália e em outros países distantes de Maastricht? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.